Oi, gente, eu sou a Drica Stufuzoli, estou aqui com você. Gente, eu tô coçando meu nariz, não é caca, não, é a peruca. Vamos lá, vamos voltar. Recomeçando, eu sou Drica Stufuzoli e estou aqui para uma prosa boa com vocês. E se vocês estão afim de prosear comigo, chega junto e Stufuzoli, povo, fique esperto, Brasil. Gente, esse aqui é mais um vídeo, eu acho que é a terceira parte, porque eu estou tendo que regravar, porque meu microfone tinha acabado de novo, aquela história do meu microfone, né? E, gente, eu sou uma negação com tecnologia. Vai ver que eu que fiz alguma coisa errada com o microfone e por isso ele não funcionou. Vou até dar uma olhada aqui, vocês não estão licença, a luzinha verde acesa. Gente, por que lembrar? Tá, primeiro, né, sejam muito bem-vindos. E vocês que estão caindo aqui de paraquedas agora, para vocês não ficarem perdidos no assunto, vão lá nos meus vídeos anteriores, assistam lá primeiro e depois vocês vêm para esse, tá? E eu quero começar nesse vídeo falando o seguinte: por que lembrar do passado do país, né? Por que lembrar da ditadura? Sabe por quê, gente? Porque o repúdio, o nojo, o asco, são justos e são necessários, sabe? Não dá para relativizar as coisas que aconteceram lá na ditadura, não dá para negar, sabe? Eu desafio qualquer um aí da extrema-direita ou dos negacionistas a encontrarem frente a frente com uma das vítimas sobreviventes ou com familiares, olhar bem nos olhos deles e escutar suas histórias, sabe? Suas narrações. E não se abalar, porque se não se abalar com o que aconteceu de verdade, não é fake, não é mentira. Fake está acontecendo muito fake hoje em dia, mas naquela época o fake que havia era da própria ditadura, tentando fingir que não era ditadura. Então, gente, é muito sério isso. Não dá. A ditadura não foi um regime de governo, foi um projeto de poder dos militares, e que matou, torturou e calou muitos brasileiros. Nenhum desenvolvimento econômico justifica a tortura. Até porque não houve um real desenvolvimento econômico, né? Muito antes, pelo contrário. Nenhuma estabilidade vale mais que a liberdade. Era a estabilidade mediante tortura, mediante coerção, mediante terrorismo, mediante... né? Nada vale mais que a vida. Nada. Sabe? Porque não vale. Não adianta você ficar gritando, eu quero liberdade de expressão. Se você estiver morto, defunto não fala. Ah, eu quero liberdade. Defunto não anda, não come, defunto não é livre. Então a vida, tanto é que na Constituição Federal, a vida vem em primeiro lugar, sabe? Na proteção legal. Isso tudo, essa resistência ela foi muito importante também, principalmente até porque ela foi plural. Ela não foi, por exemplo, igual no bolsonarismo, os evangélicos, alguns cristãos. Não é um grupinho. Foi uma resistência plural, onde haviam artistas, onde haviam políticos, onde haviam civis, onde havia até mesmo alguns militares, alguns soldados, né? Mas eu não entendo muito da hierarquia militar, mas não eram os grandões. Eu acho que não, eu acho que eram só os mais de baixo. Me parece que teve um mais acima. Mas eu não fui tão profunda assim, senão ficariam vídeos assim extensíssimos, né? Mas vocês mesmos podem pesquisar, inclusive colocar nos comentários que eu leio. No próximo vídeo meu eu leio, ou faço um vídeo só falando sobre os comentários, né? Só vocês me falarem aí, bom? Como eu estava falando, foi plural, porque haviam políticos, haviam operários, estudantes, artistas, civis, padres. Então, assim, não tem como negar. Era muita gente, eram muitos nichos, sabe? Não tem como negar. Gente demais vivenciou aquilo, gente demais viu, gente demais sabe. Não dá para fingir que não aconteceu e nem relativizar, e, sabe? Não dá. Conhecer as histórias dessas pessoas é honrar com quem lutou na resistência pela democracia. A democracia que temos hoje não é perfeita, não é perfeita, não. Mas é a democracia que nós temos hoje. Se essa resistência não existisse, estaríamos numa ditadura horrenda até hoje, né? Gente, agora vem um gatilho de alerta. Não, alerta de gatilho, não sei porque eu só falo trocado. Porque, eu falei antes, né? Por que lembrar? E agora eu vou falar. Lembrar por quê? E agora o alerta de gatilho, porque eu vou começar a narrar como acontecia, né, as coisas horríveis. Você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então eu vou começar falando dos aparelhos que foram criados para que os monstros pudessem torturar as pessoas. Então vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, do pau de arara. O pau de arara, ele era sabe aquele trocinho de circo que o malabarista, não é malabarista não, que fica lá pendurado, gangorrando assim, aí um pula, o outro pega no ar,
Sabe, parecido com aquilo. Um cano com duas coisas, duas correntes, cordas, eu não sei, que deixava esse cano suspenso. E a pessoa, ela era amarrada nua, nos pulsos, botava o cano assim na barriga, amarrava os pulsos junto com os tornozelos, né? Então a pessoa ficava ali naquela posição. E eles erguiam esse cano, essa vara, esse aparelho, pau de arara. Eles erguiam e deixavam a pessoa lá de pendurada. Eu não conseguia achar se a pessoa ficava de pendurada assim, pelos braços e pernas, ou pendurada pela barriga. Eu não sei exatamente. E também, gente, pra falar sinceramente, foi tão pesada essa parte que eu chorei tanto, que é por isso que eu tô refazendo o vídeo, porque eu não consegui. Eu chorei no meio do vídeo e eu acho que não é legal, né, colocar eu chorando aqui. Mas, então, as pessoas ficavam lá penduradas por horas e até mesmo dias, sofrendo abusos, apanhando muito, levavam choques elétricos, inclusive tinha um pau de arara elétrico. E qual que era o objetivo desse aparelho, desse tipo de judiação? Era para causar muita humilhação extrema. E causar também deslocamento das articulações do corpo. Imagina os ombros, causar fraturas nos ossos. E agora eu vou ler para vocês o relato de um ex-preso político, tá, gente? Abre aspas. Ficava pendurado até perder a noção do tempo. Sangrava pelo nariz, ouvidos e ânus. Próximo aparelho de tortura era a pimentinha, que era uma cadeira. Cadeira não, que era o choque elétrico aplicados com geradores. Eletrodos eram colocados em partes do corpo da vítima. Nos genitais, nos mamilos, na língua, nos ouvidos e até mesmo nos dentes. E o objetivo era causar uma dor insuportável, sem deixar marcas. Relato de Inês, única sobrevivente da Casa da Morte em Petrópolis. Davam choques na minha grávida. Diziam, agora você vai abortar, comunista. Fecha aspas. Gente, não é para qualquer um esse vídeo, tá? É muito pesado, é muito triste o que aconteceu, muito... E se você não tem empatia com essas coisas que eu tô contando, então você tá no lugar errado, você tá no mundo errado, de repente você não é nem gente, sabe? Não é nem ser humano. Você não consegue ter empatia, você não consegue negar que isso aconteceu. Desculpa a sinceridade, mas, né? Banheirão. Afogamento. Eles mergulhavam a cabeça da vítima em tanques de água suja, água de esgoto, e às vezes usavam até banheiros públicos, né? O vaso sanitário. E o objetivo era simular o afogamento e provocar terror psicológico, além de muitas doenças, né? Porque venhamos e convenhamos, né? Telefone, próximo método. Soco nos ouvidos. Eles batiam com as mãos em concha, diversas vezes e com força, diversas vezes. Gente, eu fiz leve em mim e não é agradável. Aliás, é muito desagradável. Levinho. Agora, pensa bem, eles faziam isso diversas vezes, com força. E causava ruptura do tímpano, surdez temporária e náuseas extremas. A pessoa devia até perder a percepção, assim, meio que percepção da realidade, do mundo ao seu redor, não é da realidade, do que estava acontecendo ao seu redor, porque de repente dava até vertigem, né? Tortura psicológica, como se precisasse, né? Como se tudo isso que eu contei, toda essa tortura física, já não né, agredisse e não deixasse um dano psicológico imenso. Falsa execução, uma simulação de fuzilamento. O que eles faziam? Eles colocavam a vítima lá no paredão e atiravam, só que eram tiros de festim, mas a pessoa não sabia. E algumas vezes, antes deles irem com a arma de festim, tiro de festim, eles realmente assassinavam uma pessoa do lado dessa pessoa que estava lá no paredão. Próximo método. Ou abuso e violência, né? Mulheres eram abusadas com cacetetes, ratos, garrafas. Homens tinham os genitais esmagados ou eram obrigados a assistir violência contra familiares, crianças, idosos, filhos, né? Relato de uma ex-presa política. Abre aspas. Amarravam ratos em um tubo e enfiavam em minha... Fecha aspas. Não precisa ficar falando as palavras, né, gente? Dá pra entender, né? Tortura de familiares na frente do preso. Eu já falei, né? Judiavam dos filhos, dos cônjuges, dos pais, né? Para extrair confissões. E tem um caso emblemático que é do Stuart Angel Jones, filho da estilista Suzu Angel.
O filho dela, o Stuart, ele foi amarrado a um jipe do exército e foi arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro até a morte dele, até o corpo dele ficar em frangalhos. Torturas por privação. Tinha a geladeira, que era uma cela fria, um piso de cimento e ar-condicionado no máximo. A vítima ficava nua lá e ficavam jogando água fria nela e ficava ali molhada, nua, passando um frio terrível por dias. E a privação do sono também. Impediam a vítima de dormir por até 10 dias. Gente, isso causa alucinação. Você fica esse tempo todo sem dormir, causa um monte de dano no psicológico, né, e no corpo. Eles faziam isso com luzes fortes e interrogatórios contínuos. E a partir de toda essa judiação, eles conseguiam confissões falsas. Falsas, porque a pessoa falava qualquer coisa. Imagina só, sendo uma situação dessa. Fome e sede controlava. Eles davam água salgada e comida estragada para quem estava ali há dias com fome e com sede. Gente, vai dizer que esses militares eram humanos? Não, não eram humanos, gente. Eram demônios. Não tem, sabe? Se eram seres humanos de uma categoria tão horrível que puxa vida, viu? Nossa. Usavam animais e objetos, como eu disse antes, né? Falei antes, né, do relato da moça lá. Eles tinham também a cadeira do dragão. Era uma cadeira de metal aquecida até ficar em brasa, com a vítima sentada nela. A pessoa era cozida viva, assada, sei lá. Corredor polonês, esse todo mundo sabe, né? A vítima era obrigada a passar, então era um corredor com soldados de cá, soldados de lá, todos armados com cacetetes, e a vítima passava e apanhava. Ela era obrigada a passar aí, voltar, e apanhava até. Né? Ratos e insetos eram jogados em feridas abertas ou genitais. A tortura era fria, era brutal, porque os torturadores eram sancionados pelo Estado militar. Eles tinham certeza da impunidade. Eu até coloquei aqui que eu vou buscar frases do Brilhante Ustra e Carlos Alberto Brilhante Ustra, porque eles eram, assim, os principais, assim, os mais sádicos, sabe? Mas aí eu desisti, gente, não vou. Se vocês quiserem vocês pesquisarem, vocês pesquisem, que dizem que enquanto as pessoas, eles estavam torturando as pessoas, dizem assim, os relatos de vítimas que sobreviveram, que eles ficavam rindo, ficavam zoando, ficavam humilhando. Nossa, como se precisasse, gente. Só depois desse sadismo todo, eram sádicos mesmo, não tinha outro, não tem outro nome para esse povo. E porque essas práticas não eram excessos, elas eram, como eu disse, era política do Estado, sabe? Tem um relato que, deixa eu ver se está acabando aqui. Não, já tem muita coisa. Então, eu posso deixar para o próximo vídeo. Eu vou só falar, só até porque é um livro que eu não posso falar sobre ele, mas eu posso indicar, que é o Nos Porões da Ditadura. Que eu comprei esse livro, ele é fininho, mas eu ainda não consegui ler ele todo. Eu leio um relato, fico assim, semanas e semanas sem conseguir pegar no livro de novo, sabe? Só lembrando daquele relato, só lembrando aquele desespero todo. E tem um dos relatos, que é inclusive o primeiro, que me deixou assim, tão abalada, porque a moça foi pega pelos militares, ela estava indo trabalhar, uma moça jovem, muito bonita, que foi pega só porque era muito bonita. Ela não tinha nada com a resistência, ela não tinha nada com nada de nada, mas como ela era muito bonita e eles queriam abusar dela, inventaram, né? Ah, você sabe de alguma coisa. Só que a família dela tinha um pouquinho, uma situação econômica, financeira um pouquinho melhor, né? Então, eles conseguiram reaver o corpo da moça. E a mãe dela fala uma frase assim no livro que é assim, ela não reconheceu a filha dela, que a filha dela era tão linda. Eu vou parar, gente, porque vou começar a chorar. Desculpa, gente. Beijinho. Até a próxima. Tchau.